2 Coríntios 10, versículo 3 e 4. Vamos ler? Diz assim: porque andamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Para o que, igreja? Para a destruição das fortalezas. Amém. Agora eu convido você para ler comigo na NVI, na tela mais perto você pode estar acompanhando, mas eu quero aqui já adiantar, irmãos, e começar dizendo, como eu dizia no culto da tarde, que nós precisamos estar armado corretamente. Usando as armas corretas, nós vamos estar vencendo. Veja que a gente não vence qualquer situação, a gente vence todas as fortalezas do inimigo contra a nossa vida. Olha o quanto isso é poderoso. Às vezes a gente fala assim, mas essa lutinha, tem gente que expressa assim, né? Essa dificuldade pequena, seja pequena ou grande, seja a luta, irmãos, que está sendo travada, que é considerada pequena ou grande, não importa. É a fortaleza do mal? É uma força contrária? A Bíblia está dizendo que se a gente usar a arma certa, todas as fortalezas do inimigo serão o que, igreja? Destruída. Olha aí a parte final na sua Bíblia. Toda a destruição das fortalezas malignas. Deus, Ele nos dá o poder para então derrotar todas as forças contrárias. Vamos então ler? Já está aqui na tela a NVI. E a nossa mensagem está nesses 2 versículos aqui no dia de hoje. Vamos lá. Pois, embora vivamos como homens, olha só, igreja, não lutamos segundo os padrões humanos. Guarda isso. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Amém. Olha só, igreja. Eu estava dizendo à tarde que nós precisamos do Espírito Santo para ter o discernimento de qual luta, de qual batalha que nós estamos enfrentando. Porque o discernimento é saber, irmãos, se a luta ela é espiritual, se ela é terrena. Eu vou contar um caso já de uma família que estava, irmãos, olha, sem saber o que fazer, preocupado com seu filho. Seu filho tinha aproximadamente uns 20 anos, de 18 a 20 anos, e já tinha levado em igrejas, já tinha levado em vários lugares. Achavam que o filho estava endemoniado, que havia uma possessão de demônio, havia uma situação que estava levando o seu filho a uma fraqueza. Irmãos, o menino vivia desmaiando. O rapaz de 18 a 20 anos vivia desmaiando. E aí começaram a falar, é demônio, é espírito, é possessão. Fizeram o trabalho, fizeram uma obra de bruxaria, e olha, esse menino vai morrer desse jeito. A situação se agravando, o menino sempre estava desmaiando. E aí, irmãos, sem o discernimento, a família sem saber o que fazer, né? Logo elas estavam ali preocupadas, e agora é demônio, estão dizendo que é demônio, o que fazer? Na hora, irmãos, quando o Senhor, o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, irmãos, quando a ação do Espírito Santo ela está ativa na vida do homem, o Espírito de Deus não deixa o homem ser enganado. Amém, igreja?
Conversando com a família, eu disse para aquela família: isso não é demônio, isso não é obra de magia, de trabalho, isso não está certo, não é demônio. Eu descarto o lado espiritual, vai procurar os especialistas, vai ver o que é, porque isso aí é físico. Ela foi ao médico, fizeram lá, irmãos, um procedimento. Sabe o que estava acontecendo? Alimentação errada, fraqueza no corpo. Aí depois a mãe: pastor, mas meu filho só comia, desculpa a expressão, né? Besteira, bobeira, não se alimentava direito. E aí o médico, com os resultados, irmãos, comprovou anemia, fraqueza. Não tem quem fica em pé, irmãos, sem alimentar direito. É ou não é verdade, irmãos? O que aconteceu? O Espírito Santo deu o quê? Discernimento. Essa luta não é espiritual. Essa luta ela tem que ser procurada a medicina, os profissionais. Né? Todo mundo dizendo que era demônio, que isso, aquilo. Eu falei: mas espera aí, se tantas orações que esse rapaz recebeu e ainda o demônio tá nele, irmãos, desculpa a expressão, o pastor Carlos sempre fala que Jesus fraco é esse. Não é verdade, irmãos? Não. A gente determinou, a gente orou no nome de Jesus. A Bíblia fala que o demônio, o mal, tem que bater em retirada. Então, se eu orei, determinei, o mal não é espiritual, então, irmãos, eu tenho que procurar outra solução. Eu estou começando dando esse exemplo porque, irmãos, eu vou tratar aqui do lado espiritual, mas eu achei interessante falar isso à tarde, e eu estou falando aqui também à noite, está sendo gravado aqui também, porque às vezes tem gente que está faltando o que, igreja? Como eu disse, a palavra inicial: discernimento. Ação do Espírito Santo, que não te deixa ser enganado. A comunhão com Deus te traz, irmãos, o discernimento, né? Para você saber separar o que é espiritual e o que é terreno. Amém, igreja? Por isso que eu estou começando aqui dizendo: nós temos que andar armado corretamente. Tem gente que, armas, eu estou falando espirituais, tá? Porque tem gente que às vezes ela procura, irmãos, as coisas terrenas para resolver problemas espirituais. Eu já disse aqui, não sei se você estava num culto que eu comentava sobre isso, problemas espirituais vão ser resolvidos de forma espiritual. Como também, irmãos, se o problema é físico, se o problema é terreno, o espiritual no momento não vai contribuir, né, para a solução daquele problema que tem que ser resolvido diante terreno, né? Então é algo que a gente precisa ter, o Espírito Santo, para Ele nos dar o discernimento de saber, essa luta que eu estou enfrentando, ela é espiritual. Então, quais são as armas espirituais? Aí a gente vai falar oração, leitura da palavra, consagração, jejum, né? Louvor a Deus. Isso é as armas corretas que todo crente tem que usar, tem que ter. Mas muitas pessoas estão, irmãos, recorrendo, né, às armas terrenas para resolver problemas espirituais. Agora, dadas as proporções aí da mensagem, diga comigo em voz alta assim, diga assim: problemas terrenos não são resolvidos de forma espiritual. Eu sei que confronta um pouquinho, mas isso é a verdade. O caso é o testemunho que eu estou dizendo aqui. Todo mundo orou, irmãos, foram para várias igrejas, vários pastores, obreiros, homens de Deus, mulheres de Deus orando, e sempre dizia: é demônio, mas peraí, se é demônio já tinha que ter saído, não pode ficar. Não é verdade? Então, problemas terrenos não se resolvem de forma espiritual, como também o contrário. Problemas espirituais não se resolvem, irmãos, de forma terrena, humana. Nós temos que ter esse discernimento. Agora, vamos pegar por parte aqui, eu dividi esse versículo aqui, olhando na NVI, que essa tradução fala, né, claramente aí do padrão humano. O padrão humano é a arma terrena que muita gente tem recorrido. Olha só, vamos por parte.
O que o início Paulo está dizendo aí? Embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões. Vamos parar por aqui. Ele está dizendo assim, irmãos, embora a gente está aqui nessa terra, a gente não deve recorrer para resolver os problemas espirituais as coisas dessa terra, as coisas terrenas, as coisas, irmãos, do dia a dia, né? Então a gente tem que entender e fazer o que o Paulo está dizendo, que mesmo nós estando aqui nessa terra, nós não devemos usar dos padrões humanos. Está aí, ó, os padrões humanos. Sabe, igreja? Agora, levando aqui o lado espiritual como prioridade, sabe, não é o seu caso, mas tem muita gente que às vezes tem invertido os valores. Ela sabe que é espiritual aquele problema que ela está enfrentando, e ela tem tentado resolver na força do braço, usando os padrões humanos. Não, mas isso aqui eu já fiz e deu certo. Isso aqui alguém fez e deu certo. Isso é padrão humano. Irmãos, recorre a Deus. Recorre, irmãos, para a oração. Recorre lá para a santificação. Recorre lá para a santidade. Recorre lá para o louvor a Deus. Recorre lá, irmãos, para a leitura da palavra. Irmãos, somente a palavra, né? Paulo está dizendo aí na parte final, somente a palavra de Deus tem o poder para quê? Destruir as fortalezas do inferno, as fortalezas do mal contra a nossa vida. Mas muitas vezes a gente sabe que o problema é espiritual. Não, mas eu vou lá no meu melhor amigo, eu vou lá, né, naquele conhecido que eu sei que ele vai me ajudar. Irmão, ser espiritual, recorra a Deus, vai aos pés do Senhor, se proste ao Senhor e declare a sua dependência a Deus. Amém, igreja? Vamos por parte aqui, o versículo 3 ainda, vamos lá, eu dividi algumas partes aqui, e eu quero assimilar com você, extrair o máximo possível. Vamos por parte. Embora vivamos como homens, para aí, embora a gente tenha problemas terrenos, né, nesse mundo, dificuldade, lutas, não recorra, ainda que a primeira saída que você consegue chegar a esse padrão humano vai me ajudar. Irmãos, o Paulo está dizendo, não faça isso. Em outras palavras, ele está dizendo, vai aos pés do Senhor, vai se armar corretamente, na oração, na busca, na comunhão. O inimigo tem enganado muitas pessoas, irmãos, aonde ao invés dela recorrer a Deus, ela tem recorrido a soluções, a padrões humanos. Não, eu tenho que recorrer a Deus. Não, esse problema aqui é espiritual. Por detrás disso aqui tem um demônio, tem uma força do inferno, tem uma força maligna, tem um espírito de enfermidade. Não recorra aos padrões. Eu sei que é difícil, irmãos, a gente entender isso, até porque nos confronta. Quando se trata de doença, né? Como assim recorrer aos padrões humanos? Quando eu falo doença aqui, o caso por detrás se tem um espírito de enfermidade, né? Porque nem toda doença, irmãos, é no corpo. Veja que aquele texto de Lucas fala que a mulher estava muitos anos lá, 18 anos, curvada, porque nela tinha um espírito de enfermidade. Então o problema de saúde dela, o que trazia dor para o seu corpo, o que fazia ela ficar curvada, o que fazia ela ficar torta, por detrás tinha o que? Jesus disse, um espírito de enfermidade. Então o caso lá foi um demônio, por trás tinha um demônio, um espírito. Está aqui, ó, Lucas, né? 13:11. Ali estava uma mulher que tinha, o que, igreja? Um espírito, um demônio que mantinha ela como? Doente. Quanto tempo?
18 anos. E ela andava encurvada, torta, de forma alguma, ela não podia o que, igreja? Endireitar. Veja que existe situações que tem demônio que não permite, ele vai resistir, ele vai endurecer ali para a pessoa não endireitar. Aí leva-se, irmãos, não só para o físico. Quantas pessoas que já tentaram endireitar a sua vida? Pessoas que diziam assim: a partir de hoje eu vou parar de beber, de fumar, usar droga, de prostituir, de mentir. Em outras palavras, não, eu vou endireitar a minha vida. Quantas pessoas tentaram por si próprio? Mas mal ela sabe que por detrás tem um demônio que não deixa ela endireitar. Aí tem gente que diz: não, eu vou parar de beber, e sozinho não consegue. É assim ou não é, irmão? Já viu casos assim? Eu já ouvi muitas pessoas dizer: a partir de hoje eu não bebo mais, eu vou endireitar a minha vida. No outro dia, não vai longe não, no outro dia está lá a pessoa bebendo, está lá a pessoa nas drogas, está lá a pessoa naquela situação. Mas eu queria sair, não conseguiu. Por quê, irmão? Porque o problema é espiritual. Por trás tem o que, igreja? Demônios, espíritos. Então, problemas espirituais têm que ser tratados de forma espiritual. Leve a sério a espiritualidade. Irmãos, o compromisso da fé, vamos levar mais a sério. Eu já estou no caminho da seriedade da fé, pastor, amém? Permaneça. Falava no culto da tarde, irmãos, uma das coisas que o inimigo mais tem feito não é tirar em si as pessoas da igreja, é deixar a pessoa dentro da igreja sem compromisso com Deus. Tem muitas pessoas que às vezes ela não sai da igreja, mas ela fica dentro da igreja sem compromisso com Deus, sem, irmãos, espiritualidade. Porque uma pessoa sem compromisso com Deus, ela não vai conseguir manter a espiritualidade. Uma pessoa sem compromisso com Deus, ela não vai conseguir orar, não vai conseguir ler a Bíblia, ela não vai conseguir, irmãos, louvar uma canção para Deus, não vai conseguir, né? Então veja que a estratégia do inimigo muitas vezes, é claro que ele cria situações, às vezes até usa pessoas para tirar gente de dentro da igreja, mas não é esse o caso, a intenção aqui da mensagem, sendo ministrado, mas mostrar aqui hoje esse lado que muita gente às vezes não sai da igreja, ela fica, mas ela fica sem Deus, ela fica, mas ela fica sem compromisso, ela fica, mas ela fica, irmãos, sem orar, ela não tem vida própria com Deus. Eu já estou adiantando aqui, me lembra que agora, eu até comentava no domingo passado, nós lemos Reis capítulo 5, lendo agora o capítulo 6, já preparando a mensagem de domingo. Irmãos, ali eu vejo naquela perca do machado, o machado é a unção, é o poder de Deus. Tem gente que está terceirizando, não faça isso não. Domingo nós vamos ver algo sobre isso, sobre esse sentido. Não terceirize a sua fé não. Sabe o que isso significa? Terceirizar é deixar que outro faça. Terceirizar a fé, não, eu creio que tem um pastor que ora por mim, eu creio que tem uma liderança que ora por mim, eu creio que tem um obreiro que ora por mim. Você está terceirizando a sua fé, não faça isso não. Você vai deixar o machado cair, você vai perder, irmãos, a sua comunhão com Deus, e você não vai ficar bem na história. Tenha fé própria, tenha a sua vida de oração sem depender de ninguém para buscar a Deus. Amém, igreja? É o que o Senhor tem nos ensinado na mensagem. Voltando aqui para 2 Coríntios 10, o verso de número 3 e 4 da nossa mensagem. Então Paulo está dizendo aqui, embora vivamos na terra como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Tem uma luta aí, embora mesmo assim nós não lutamos segundo os padrões humanos. Aí o versículo 4, que está escrito aí na tela, na NVI:
As armas com as quais lutamos não são deste mundo. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Paulo está dizendo assim, irmãos, o padrão de Deus é diferente desse mundo. As armas de Deus é diferente das armas deste mundo. Nem se compara. A maneira de usar, na luta, na guerra, na batalha sendo travada, não queira comparar as armas deste mundo com as armas espirituais, né? As armas que lutamos, elas não são humanas. Paulo está dizendo que as armas, elas são poderosas em Deus. Entende isso? Poderosa. A minha oração é poderosa em Deus. A minha comunhão é poderosa em Deus. O meu louvor é poderoso em Deus. A minha consagração, minha santificação é poderoso em Deus. Para que serve tudo isso? Para destruir as fortalezas do inferno, das trevas, do demônio. Se todo crente entendesse, irmãos, que nós somos grandes, quando então nós dobramos os nossos joelhos, eu acredito que teria mais crente de joelho dobrado. Tem muito crente que não dobra o joelho. Primeiro, irmãos, dobrar o joelho, Paulo fala isso, né? Por esta causa me ajoelho, né, perante o Senhor. Tem uma causa, tem um problema, tem uma situação, então prostra aos pés do Senhor, se ajoelhe. Mas às vezes a gente, não, do jeito que aqui eu oro, tá bom. Porque, irmão, sem falar, quando a gente está dobrando o joelho, o que a gente está expressando? Reverência a Deus. Ele é Senhor e eu estou prostrado aos pés dele, né? Então só o fato de se ajoelhar, você não precisa dizer nada. Você está declarando: eu tenho um Deus, eu tenho um Senhor e eu estou prostrado aos pés dele, né? É o fato de estar então de joelho. Por esta causa me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:14, né? Então, se você tem uma causa, vai lá, prostra aos pés do Senhor, dobra o seu joelho. É como eu estava dizendo no culto da tarde, irmãos, somos grandes diante das batalhas, quando nós dobramos os nossos joelhos perante Deus. Amém, igreja? Nós crescemos quando abrimos a palavra do Senhor, quando nós então usamos versículos e expressamos, falamos com a nossa boca a palavra de Deus ali, ela é liberada. Nesse momento nós crescemos diante dos nossos adversários. Então, duas coisas que eu consigo enxergar aqui no que Paulo está dizendo: somos grandes quando prostramos aos pés do Senhor, crescemos diante do inimigo quando a palavra de Deus sai da nossa boca, dos nossos lábios. Irmãos, isso vai trazer destruição das fortalezas do maligno, né? Então nós temos que recorrer à palavra de Deus para não ser destruído por essa fortaleza. Vamos terminar aqui, a parte final. As armas com as quais lutamos não são deste mundo. Quais são as armas? Oração, leitura, consagração, jejum. Essas são o que, igreja? Poderosas em Deus. Você consegue enxergar isso, irmãos? Olhando para o versículo e dizendo: a minha oração é poderosa em Deus para destruir fortalezas. Você consegue enxergar, irmãos? O meu louvor é poderoso em Deus para destruir as fortalezas. Você consegue enxergar, irmãos, no versículo aí,
que quando você está se consagrando, jejuando, quando você está se santificando, esse ato é poderoso em Deus para quê, igreja? Para destruir as fortalezas. Irmãos, é de propósito que eu estou lendo dessa forma, fazer a gente enxergar o que não está escrito, mas Deus nos mostra isso, através da fé. Isso é possível, são os olhos de Deus, os olhos espirituais, que então, irmãos, nos leva a triunfos, a vitórias que nós mesmos nunca imaginamos, mas em Deus nós somos poderosos para destruir as fortalezas. Quais são essas fortalezas? Fortalezas da doença, a fortaleza do desânimo, a fortaleza da ansiedade, Irmãos, o inimigo sempre se fortalece nessas ações. Ansiedade, depressão, angústia, tristeza, o inimigo sempre vai querer se fortalecer ali. Mas em Deus, a nossa arma espiritual é poderosa para vencer qualquer tipo de fortaleza. Diga glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Essa é a direção que o Senhor nos entrega hoje. Vamos ser espirituais para lutar contra os problemas espirituais que estão diante do nosso caminho. Agora, claro que se tem um problema, irmãos, que eu tenho que agir, que eu tenho que tomar uma atitude, tome a atitude. Não fica de braços cruzados esperando Deus mandar o anjo ou Ele fazer algo, porque tem coisa que Deus não faz, porque é eu e você que devemos fazer. Isso é bíblico. Aquele que pede, recebe. Para receber eu preciso pedir, fazer minha parte. A porta se abre, mas para ela se abrir, eu tenho que bater a porta, ou seja, eu tenho que fazer minha parte. Então tem coisa que eu tenho que fazer, tem coisas que Deus faz por nós. Amém, igreja? Então Deus, Ele envia a sua palavra, a palavra é poderosa para destruir as fortalezas do maligno, da ação do inimigo. É essa a direção que o Senhor nos dá hoje. Eu creio que de muita importância para a nossa fé, o Senhor nos dá essa palavra para examinar ela mais, analisar, refletir e acreditar, irmãos, que as armas espirituais, ela é poderosa para a destruição das fortalezas. Irmãos, eu consegui enxergar essas frases, eu tenho nomeado, não sei se você tem percebido, essas frases, é o próprio versículo, só falo frase aqui só para você entender. Essas frases, ela tem que estar queimando no nosso coração, esses versículos tem que estar vivo dentro de nós. Qual que é a frase que está aí, irmãos? As armas espirituais, elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aonde o inimigo está ganhando força ali, não, eu vou me apegar a Deus, vou me armar corretamente para vencer o maligno. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Amém. Fique em pé, vamos fazer a oração. Diga para a pessoa que está perto de você, diga assim: as nossas armas espirituais, ela tem o poder de Deus para vencer qualquer fortaleza. Amém? Tem uma força do mal no seu caminho? Irmãos, com as armas espirituais, toda essa fortaleza vai ser destruída em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você da internet, fica com Deus.